Hail the King capítulo 251. Entrando na capital à noite. O exercício militar entre os reinos afiliados havia sido suspenso, e a busca pelos assassinos do Império Spartax ficou mais feroz. Desde que a identidade dos assassinos foi identificada, os dois impérios entraram em modos de batalha. O Império Spartax, que tinha 100.000 soldados ao redor da fronteira, iniciou a primeira pequena iniciação, e Zenit se defendeu contra ela. Dois impérios lutaram em torno da primeira e mais importante cidade na fronteira, Razor City. Todos os dias, numerosas cartas brancas foram enviadas para a sede militar de Zenit como neve, e a máquina de guerra foi destruída. NT. Acho que na expressão receber cartas brancas que dizer que uma galera morreu, mas não conseguir confirmar isso, trate como uma especulação minha. No entanto, qualquer informação sobre a situação em torno da fronteira estava bloqueada e as pessoas comuns não sabiam o que estava acontecendo. Uma coisa que as pessoas comuns sabiam era que a merda estava prestes a cair. Eles sentiram uma pressão que não sentiam há muito tempo. Na sétima noite, quando Fei estava instruindo seus 4 discípulos do portão Hot Spring sobre habilidades de assassinato, Torres entrou e disse que um visitante misterioso estava aqui para vê-lo. Fei riu. Ele sabia quem era assim que essa pessoa entrou no acampamento. Senhora Paris, eu não te vejo há tanto tempo. Eu pensei que você esqueceu sobre o nosso acordo. Fei sorriu ao olhar para a linda garota que estava entrando no acampamento. Fei não se levantou de seu trono, mas sim gesticulou para que o convidado se sentasse. Risos. Alexander, seu nome agora é bem conhecido na capital após o duelo. Numerosas pessoas querem conhecê-lo, e é difícil de entrar. Só vim depois que me tornei corajosa, eu estava com medo de não poder entrar. Paris estava sempre com o mesmo estilo, manto longo branco e uma rosa fresca na mão. O contraste entre o branco e o vermelho parecia notificar as pessoas ao seu redor sobre suas personalidades contraditórias. Ela era uma estrategista cruel que todos temiam, mas ela também era uma amiga íntima e apaixonada. Essa garota era suave em alternar entre diferentes personagens e emoções. Fei estava acostumado com os truques dessa garota, então ele não foi enganado. Nesse momento, a entrada da tenda se abriu e Emma enfiou a cabeça para dentro. Depois de ver Paris, seu rosto mudou de cor. Como um passarinho furioso, ela entrou na tenda enquanto arrastava alguém junto com ela. A tenda foi iluminada quando esta pessoa entrou. Era Angela. A garota parecia um pouco nervosa. Ela olhou para Fei com uma pequena expressão de desculpas enquanto tentava tirar a mão da mão de Emma. Depois de ver isso, Fei soube imediatamente o que estava acontecendo. Emma tinha pensado em outra coisa quando viu uma figura bonita entrando na tenda central. Ela arrastou Angela aqui para pegar Fei e traindo. Mesmo depois de descobrir que ela estava errada, ela ainda arrastou Angela para a tenda como uma maneira de dizer a Fei: você tem uma esposa, não brinque. Fei achou engraçado como a pequena Emma estava olhando para ele com uma expressão teimosa. Uau, você é tão fofa! Paris era realmente inteligente. Ela sabia o que estava acontecendo e rapidamente sorriu para as duas garotas intimamente. Ela tirou alguns presentes preciosos do nada e deu para as duas garotas como uma desculpa pelo que aconteceu no pico da montanha oriental em Chambord. No começo, a pequena Emma não acreditou. No entanto, Paris estava em outro nível. Ela sabia que a pequena Emma era uma garota legal que parecia forte na superfície. Paris começou a explicar como ela também era órfã quando era jovem e sofria bullying o tempo todo, e também como ela foi resgatada pelo segundo príncipe Domingues e se envolveu na política cruel para retribuir Domingues. Ela também transmitiu indiretamente a ideia de que ela não estava aqui pelo rei Alexander, mas para ajudar a Chambord a eliminar o grupo de mercenários Bland Edge. Fei ficou atordoado no trono. Ele foi capaz de ver de fora como essa Paris foi capaz de dissolver rapidamente a hostilidade entre elas. Logo, as 3 garotas estavam conversando umas com as outras como irmãs reencontradas. Não é de admirar que Tanasha tenha me dito que você já estava em uma situação muito difícil antes. Angela suspirou quando sentiu muito simpatia por Paris.
A princesa mais velha disse isso. Paris perguntou um pouco surpresa. Sim. Angela ordenou aos criados que trouxessem vinho e frutas, e ela começou a considerar Paris. Era um sinal de que ela via Paris como uma amiga. Logo, o assunto voltou à razão pela qual Paris estava aqui. Como você pediu, eu organizei tudo. Hoje à meia-noite, você pode trazer um máximo de 10 pessoas com você para São Petersburgo, e você só tem 2 horas para lidar com o grupo mercenário Blandied. Depois de 2 horas, você precisa sair ou você não vai conseguir limpa-los. Paris disse a Fei todos os seus arranjos apesar do fato de que Angela e Emma ainda estavam lá. Essa atitude direta deixou uma melhor impressão dela na mente de Angela e Emma. 2 horas é o suficiente. Fei sabia muito bem sobre a força do Blandied, e ele tinha planos próprios. Era quase noite. Havia apenas algumas pessoas andando na área do acampamento desde que a maioria das pessoas voltou para o acampamento e esperou o início do toque de recolher desta noite. Depois de experimentar o terror branco por algum tempo, todos aqui se acostumaram com isso. Eles sabiam que sobreviveriam se fossem obedientes e se comportassem adequadamente. Uma equipe de 50 soldados imperiais entrou silenciosamente no acampamento de Chambord sob a cobertura da escuridão. Em menos de 10 minutos, 50 soldados imperiais rapidamente deixaram o campo. Eles não causaram problemas. A patrulha imperial era uma força sob o controle do segundo príncipe, e a patrulha imperial era uma das principais forças que investigava os incidentes de assassinato. Embora o nome do rei de Chambord fosse tão conhecido, Chambord ainda precisava ser revistada todos os dias. No entanto, isso foi mais como um ato. Ninguém se atreveu a causar uma confusão no acampamento de Chambord, como fizeram com outros reinos. Esses 50 soldados não chamaram a atenção de ninguém. Depois de deixar o Chambord, eles não fizeram a busca em outros reinos. Eles atravessaram diretamente a área do acampamento e passaram por várias inspeções entre a área do acampamento e São Petersburgo. Depois de entrar com sucesso no portão sul de São Petersburgo, eles desapareceram na escuridão como uma gota de água em um oceano. Era uma noite de lua cheia. Sua Majestade, aquelas estruturas vermelhas à frente é a sede da Blandied. 80% de sua força e riqueza estão concentrados aqui. Especialmente depois dos assassinatos do Império Spartax, a maioria das forças em Zenit havia concentrado seu poder. Blandied fez o mesmo. Hoje à noite, todas as pessoas de alto nível em Blandied estão aqui. O pub de 6 andares em que eles estavam era um dos locais em São Petersburgo que Domingues controlava, e era o prédio mais alto em torno dessa área. Depois de subir as escadas para o quarto andar, Fei foi capaz de obter uma boa visão elevada da área e do Blandied. Depois de ouvir os capangas de Paris explicando os detalhes para ele, Fei foi capaz de completar seus planos. Tudo bem, eu entendi. Obrigado pela sua ajuda, senhor. Fei assentiu. Sua Majestade chocou o Império, e é uma honra para mim ajudá-lo esta noite. O oficial de barba ruiva da patrulha imperial disse, de acordo com o plano, você é capaz de agir depois de 15 minutos. A senhora Paris me pediu para lhe dizer que o Blandied é um dos principais grupos mercenários ao redor, e eles estão cheios de riqueza. Se Sua Majestade for capaz de acabar com eles, Chambord conseguirá 30% da parte. 30%, Fei franziu um pouco a testa. Mas ele logo entendeu o porquê. Era impossível para ele não perturbar os numerosos soldados de patrulha e guerreiros de alto nível que guardavam a área. Afinal de contas, o Império estava sob o rígido monitoramento e vigilância. Além disso, havia rumores de que Blandied tinha o apoio de uma superpotência, a família Fellon. Sob tal circunstância, Paris deve ter negociado algum tipo de termos com todas essas outras superpotências para conseguir 2 horas de tempo livre. Depois de olhar por essa perspectiva, 30% do prêmio total era muito. Parece bom. Fei assentiu. O oficial de barba ruiva parecia calmo depois de ouvir isso, mas ficou um pouco surpreso. Foi a primeira vez que ele conheceu o famoso rei de Chambord.
Ele ouviu que esse rei era super forte e achava que esse rei devia ser arrogante e insensato, já que Chambord era tão distante. Mas agora, seu respeito por Fei aumentou quando ele pensou: não há golpistas sob tamanha fama. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 252. Tenho que limpá-los. Barba Ruiva, Granelo era um dos principais capangas do segundo príncipe Domingues. Ele controlava mais da metade das forças da patrulha imperial. Embora esse homem de aparência robusta não tivesse a influência e a inteligência que Paris possuía, ele era um personagem efervescente em São Petersburgo com sua energia guerreira elementar de fogo de 5 estrelas e uma habilidade social suave. Ele estava tecnicamente pareado com Paris em termos de status no lado de Domingues, e muitas pessoas em São Petersburgo tinham que cumprimentá-lo com respeito. As pessoas em São Petersburgo já haviam se esquecido quando este Barba Ruiva entrou na política. A única coisa que as pessoas conseguiam lembrar era que aquele homem durão estava atrás do segundo príncipe quando Domingues foi chamado de volta a São Petersburgo pelo imperador Yassin. Naquela época, muitos ministros eram contra a convocação do segundo príncipe que ainda tinha a identidade de um filho amoroso. Naquela época, esse guarda atrás do segundo príncipe não chamou a atenção de ninguém, afinal de contas, até o segundo príncipe da época era visto com desdém por muitas pessoas. 6 anos atrás, havia 11 legiões de batalhas principais em Zenit. No entanto, o comandante da 11ª Legião zombou do segundo príncipe Domingues, que acabava de voltar a São Petersburgo há menos de um mês. Quando estavam em uma festa, eles estavam brigando por uma linda escrava. O que as pessoas se lembravam disso era a Barba Ruiva. O guarda de Barba Ruiva cortou a cabeça do comandante bêbado para proteger seu mestre, e todos se lembravam dele desde então. Esse golpe fez a legião de 50.000 soldados desaparecer. Esse golpe transformou as 11 legiões de batalhas em 10 legiões de batalha. Ninguém sabia o que o imperador Yassin estava pensando na época, mas esse guarda que matou o comandante não foi punido. Em vez disso, ele foi recompensado pelo imperador Yassin 3 dias depois por proteger bravamente seu mestre e ser promovido. Depois disso, ele logo ganhou o controle da patrulha imperial e se tornou o segundo personagem mais temido sob o comando de Domingues. Claro, o personagem número 1 mais temido era a escrava que as pessoas estavam brigando por ela era Paris. Depois de um ano, as pessoas na capital começaram a se dirigir a ela como a mulher demoníaca. Em São Petersburgo, a mulher demoníaca Paris foi a única pessoa que conseguiu enfrentar Arshavin, deus da guerra de Zenit, e a deusa da inteligência Tanasha. A família do comandante da 11ª Legião também estava sendo pressionada por seus inimigos no Império, e o imperador Yassin se fez de cego. Logo, essa família só existia na história. Depois desse incidente, as pessoas acertaram em uma coisa: o imperador Yassin gostava muito do seu segundo filho. E não era impossível para o imperador dar o trono a ele. Desde então, Domingues tornou-se uma das pessoas mais influentes em Zenit com a ajuda do Barba Ruiva e da mulher demoníaca, e ele era o único rival de Arshavin em termos da corrida ao trono. Sob este fato, muitas famílias nobres em São Petersburgo pularam em seu navio e o apoiaram na luta pelo trono. Hoje, Barba Ruiva ajudou pessoalmente Fei e seus homens a entrar em São Petersburgo sob instrução de Paris. Uma razão para isso era garantir que o plano fosse executado corretamente. Outra razão para isso foi que Barba Ruiva Granelo estava muito curioso sobre Fei. Ele queria ver por si mesmo, ele queria ver que tipo de pessoa esse rei, que ousava brigar com alguém, era. Um dragão oculto que estava prestes a voar para o céu? Ou um lagarto que poderia apenas causar um pouco de fogo? Agora, Granelo sabia. É claro que Fei não sabia que aquele guarda de barba ruiva de aspecto normal era o temível Barba Ruiva que controlava a patrulha imperial. O relatório da inteligência do velho Zola disse a ele que havia tal personagem. Depois de expressar seus agradecimentos, Fei não hesitou em pedir que saíssem educadamente. Granelo não ficou bravo, ele saiu com seus homens de uma maneira amigável.
Depois disso, apenas Lampard, Sec, Torres, Oleg, Pierce, Drogba e 3 outros cavaleiros dos zodiacos mais fortes estavam na sala. É claro, havia o homem de um olho só que teve seus membros quebrados e boca cheia. Este homem era um dos 6 melhores guerreiros de Bland-Ed. Ele foi capturado por Fei há alguns dias no acampamento de Byzantine. Comparado a 20 dias atrás, esse homem parecia muito mais magro, mas luzes malignas ainda piscavam em seus olhos. Fei sabia que esse homem o odiava muito. Eu disse que vou deixar você testemunhar como eu destruo o Bland-Ed. O dia finalmente chegou. Eu não deixei você esperar por muito tempo. Fei chutou o pano para longe da boca do homem e zombou com uma intenção assassina em suas palavras. O homem começou a lutar e gritar bem alto. Não adianta, ninguém virá salvá-lo. Fei disse subconscientemente. Depois que ele disse isso, ele sentiu que poderia ser mal entendido em algo obsceno, então ele rapidamente continuou. Este quarto já tinha sido montado com matrizes de cancelamento de ruído. Mesmo se você destruir todas as coisas aqui, seus colegas não vão ouvir. Rei de Chambord, não se ache tanto. Há uma tonelada de poderosos guerreiros em Bland-Ed, e nós somos apoiados por uma das superpotências de Zenith, a família Felon. O que um pequeno reino afiliado de nível 6 pode fazer conosco? Depois de entender a situação, o desespero penetrou nos olhos do homem. No entanto, as palavras que saíram da sua boca soaram ainda mais ferozes. Pia! Robusto Drogba foi direto e forte. Ele quebrou o rosto do homem e sangue escorreu por toda parte. Os maxilares rachados do homem foram esmagados em pedaços. Fei, por outro lado, mudou para o modo bárbaro, e força física poderosa foi emanada do seu corpo. No momento seguinte, seu rosto mudou de cor. Ele sentiu que havia muitos guerreiros poderosos escondidos em torno da sede de Bland-Ed. Havia 4 ou 5 grupos e eles pareciam ser de forças diferentes, eles estavam todos esperando por algo. Essas pessoas devem ser das forças com as quais Paris fez acordos. Eles querem me usar para acabar com o Bland-Ed e dividir a riqueza. Fei pensou sobre isso e percebeu que essa era uma oportunidade rara. Desta vez, ninguém precisa se segurar. Traga todas as suas forças e use os conjuntos santos estelares que lhe dei quando necessário. Preciso que você bloqueie todas as saídas possíveis de sua sede e não deixe ninguém escapar. Vou fazer com que essas pessoas paguem pelo que fizeram com Chambord. As palavras claras e assassinas de Fei soaram pelos ouvidos de todos. Líder, nós entendemos. O assassinato da equipe de captura de escravos do norte está relacionado com o rei Alexander de Chambord, e o homem que matou membros da Bland-Ed na área do acampamento também é ele. No brilhante palácio de pedra iluminado por tochas, inúmeras sombras se moviam enquanto as fogueiras tremeluziam. Uma pessoa se ajoelhou no chão ao passar a mensagem. Rei Alexander de Chambord. Aquele pequeno rei do reino afiliado de nível 6 que derrotou os cavaleiros executivos? Se é realmente ele, então esta situação pode ficar um pouco confusa. Um homem de meia idade que estava usando uma capa azul escura feita da pele de uma besta demônio imaginou enquanto esfregava a mão no trono que ele estava sentado. O trono era decorado com 2 estátuas de leão. De acordo com as informações que coletamos do reino de Blackstone, pode ser que tenhamos capturado muitos escravos que eram de Chambord. Entrando no lado errado contra Bland-Ed por causa de alguns escravos? Que razão idiota! Parece que esse rei de Chambord é muito ingênuo. Ele é um idiota. Não é de se admirar que ele ousou irritar metade dos cavaleiros executivos. E, mesmo que um homem como esse tenha muita força, ele não pode fazer muito com isso. Parece que eu o superestimei. O homem no trono relaxou. Você está certo, meu líder. Este rei de Chambord é um caipira que seria morto mais cedo ou mais tarde por outros. Na minha opinião, esse rei é uma pobre alma que foi usada por outros. Ele parece dominar agora, mas eles devem cuidar dele.
Eu vou pessoalmente conquistar aquele pequeno reino com minha equipe e vingar nossos irmãos. A família Fallon realmente queria recrutar aquele idiota. Acho que precisamos mandar alguém para o acampamento de Chambord e perguntar por que ele matou nossos homens. Se ele não pudesse dar uma boa resposta. Poderíamos matar alguns chambordianos. Vamos deixá-lo saber que ele não poderia proteger a todos com seu poder pessoal. Todos os membros da Bland Edge riram junto com seu líder. Eles começaram a gritar e zombar de Fei. A forte pressão que o jovem rei lhes dava parecia ter desaparecido. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 253. O cerco do diabo mascarado. O líder de meia-idade de Bland Edge sorriu. Embora ele soubesse que as coisas não eram tão otimistas, ele foi capaz de determinar que o rei de Chambord não era alguém que era capaz de conter as emoções. Esse fato diminuiu a ameaça do rei em sua mente. No entanto, ele não sabia que Granello, o homem de barba ruiva que era conhecido por avaliar as pessoas, fez um julgamento completamente oposto. O otimismo encheu o salão. Então, como todos no Bland Edge estavam extremamente confiantes. Bum! Como um meteoro que caiu do céu, um barulho estrondoso soou com um forte terremoto. Parecia que era o dia do juízo final. O que acabou de acontecer? O líder da Bland Edge se levantou e saiu do corredor com outros membros. Todos olhavam para a direção do ruído com uma expressão sombria. Fluxos de fogo apareceram nos olhos de todos. O fogo brilhava como um fogo de artifício na noite. No entanto, nenhum deles foi capaz de apreciar a beleza do fogo. A chama implacável estava devorando as propriedades e estruturas de Bland Edge. Aqui vem a punição. O massacre está prestes a acontecer. Depois desta noite, o Bland Edge não existirá mais. Um rugido forte como um trovão ressoou na área, e quase estourou os tímpanos da orelha de todos. Quem é você? Como se atreve a vir aqui? Caia fora! Enquanto estava lotado pelos membros, o líder de meia-idade estava realmente zangado. Chamas de raiva dançaram em seus olhos quando uma energia guerreira azul clara irrompeu de seu corpo. Ele acenou com as mãos, e a energia guerreira gelada apagou e suprimiu o fogo ardente. Seu temperamento fez com que todos se sentissem como se ele fosse realmente o chefe aqui. Você caia fora! Uma sombra precipitou-se em direção à multidão tão rápido quanto um raio e pousou em uma estátua de pedra de um guerreiro que tinha mais de 20 metros de altura. Havia uma energia mística sob os pés dessa pessoa. Havia fogo abaixo dele, ele deixou uma trilha de fogo no ar enquanto viajava. Quando ele ficou em cima da estátua de pedra branca, o fogo começou a queimar. Logo, toda a estátua foi iluminada como se fosse o deus do fogo. O homem que estava na estátua, por outro lado, vestia um manto de mago e sua capa vermelha tremulava ao vento. Sob o manto, havia uma misteriosa armadura de metal, e ele também tinha uma enorme varinha de batalha nas mãos, tinha mais de 180 centímetros de comprimento. Parecia que ele estava se fundindo ao fogo e se tornando um com ele. O que foi surpreendente foi que nada em seu corpo estava queimando, apesar do fato de que ele estava de pé sobre as chamas viciosas. Seus longos cabelos negros também tremulavam ao vento, e seus cabelos se misturavam com a escuridão e o faziam parecer um demônio que saiu do inferno profundo. O mais aterrorizante era que havia uma máscara preta no rosto desse homem. A máscara foi feita com habilidade, pois parecia ser um ser vivo. Encaixou-se tão bem no rosto desse homem que traçou todos os detalhes. No entanto, na testa da máscara, havia um chifre negro e grosso que apontava para o céu, sua ponta pontiaguda refletia uma luz aterrorizante. Quem é você? Depois de sentir a enorme onda mágica e espírito assassino tenso saindo deste homem desconhecido, o líder da Bland Edge apareceu sério sem precedentes. Estava claro que este era um adversário aterrorizante, um oponente que não sai a menos que um deles seja morto.
Voxos! 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 O que lhe respondeu foram mais de uma dúzia de bolas de fogo com mais de 20 centímetros de diâmetro. Nenhum canto. Nenhuma onda de energia mágica. Quando o homem acenou com a mão, essas bolas de fogo surgiram do nada e atingiram os membros da Bland Edge que estavam nas escadas. Você! Morra! O líder da Bland Edge ficou enfurecido. A energia guerreira gelada e azul se iluminou ainda mais enquanto ele acenava com as mãos. Fluxos de energia fria se encontraram com as bolas de fogo no ar. Bam! Bam! Os ruídos de colisão de fogo e gelo foram tão altos quanto o trovão. As bolas de fogo eram de um feitiço estranho mas aterrorizante. Até mesmo um pouquinho de fogo ou faísca inflamaria imediatamente os prédios e as estruturas em que aterrissava. Como se tudo estivesse cheio de óleo, a sede da Bland Edge estava cheia de fogo em apenas alguns segundos. Todo o salão foi transformado em um inferno enquanto os mercenários da Bland Edge choramingavam e tentavam apagar os incêndios. Esse era o poder de um mago. Durante uma batalha 1v1, os magos seriam pressionados por guerreiros do mesmo nível. No entanto, o controle de multidões e os danos dos magos eram muito superiores em comparação aos guerreiros. Esta foi a razão pela qual Fei escolheu usar o modo feiticeiro no começo. O diabo com a máscara em pé sobre a estátua iluminada era Fei, que mudou para o modo feiticeiro. Ele usou a habilidade Chama para acender em todos os lugares em que pisou, então usou a habilidade Bola de Fogo para transformar o salão principal da Bland Edge em um mar flamejante. Foi a noite escura e assassina. O momento perfeito para limpar os males que haviam sido cometidos por esses pecadores usando as chamas puras. Esta era a única maneira que colocaria os inocentes chambodianos e outras pessoas fracas que foram mortas por esses mercenários para descansar. Apague o fogo primeiro. Eu vou cuidar dele. O líder da Bland Edge imediatamente tomou a decisão. Ele ordenou que as pessoas ao redor dele apagassem o fogo enquanto ele corria em direção a Fei como um meteoro que desenhava uma longa cauda azul no ar. Como um animal aterrorizante que rugia quando abria a boca, ele atacou Fei com toda a sua força. Beijo do gelo, morra! O líder da Bland Edge não hesitou e usou sua técnica mais forte. Ele sabia que tinha que matar esse misterioso mago assim que pudesse. Caso contrário, o grupo mercenário sofreria danos irrecuperáveis. Até mesmo um idiota saberia que estava pedindo a morte se alguém permitisse que um mago de 6 estrelas conjurasse feitiços livremente no campo de batalha. E que é aquele? Por que há um mago de fogo terrível sob o comando do rei de Chambord que eu não sabia? No pico de uma torre alta na sede de Bland Edge, uma jovem figura que estava observando a briga de repente franziu a testa. Havia uma tonelada de surpresas em seus olhos afiados e calculistas. Rei de Chambord, quantos outros segredos você tem? Não, eu tenho que convencer os anciãos da família a recrutar essa pessoa. Vale a pena, não importa quanto precisemos pagar. E, finalmente, matando e queimando, o rei de Chambord tem um bom plano. Envie alguém para investigar a origem deste mago. Em uma enorme torre alta ao norte da sede da Bland Edge, um jovem murmurou enquanto estava cercado por mais de uma dúzia de guardas. Deus da guerra de Zenith também observava cuidadosamente essa batalha de longe. Arshavin foi capaz de secretamente exercer sua energia na sede da Bland Edge e rastrear a área. Ele não sentia a existência do rei de Chambord, então ele só podia se concentrar no mago que estava usando a máscara demoníaca. Numerosos palpites apareceram em sua cabeça, mas ele só pôde concluir que o temperamento desse mago era realmente diferente do rei de Chambord. Em Azeroth, todo-poderoso guerreiro e mago tinha sua sensação distinta, essa sensação era realmente difícil de mudar. Portanto, Arshavin tinha certeza de que o mago com a máscara e a capa vermelha não era o rei de Chambord. Se ele não é o rei de Chambord, então ele deve ser um mestre mago sob o comando do rei de Chambord. Tanache está muito clara sobre o talento do rei de Chambord. Por que ela não me contou nada sobre esse mago terrível?
Deus da guerra de Zenith ficou realmente perplexo. A sensação estranha em sua cabeça estava ficando cada vez mais forte. Essa sensação. Desde quando um mago como esse apareceu no Zenith? Essa sensação é realmente desconhecida. O que? Cara velho, você não sabe quem é esse? Tem certeza de que ele não é seu misterioso discípulo? Não. Que tipo de mágica é essa? Por que senti uma sensação estranha, antiga e mística disso? Até parece como se fosse das ruínas míticas. Ele poderia ser um assassino de Spartax. De jeito nenhum. Estamos realmente familiarizados com os caras antigos de Spartax. Pelo que sei, nunca houve um mago como este em Spartax. Ele poderia ser um novo talento de outros reinos remotos. O tempo é a maior força do mundo. Desde que o rei de Chambord veio aos olhos do público, eu sinto que nós, os velhos, estamos enferrujando. Seja como for, os dois príncipes e outras superpotências chegaram a um acordo. Esta noite é a noite de sangue, nós não precisamos aparecer. Ondas mágicas e energias contendo consciência foram disparadas das 8 mais altas torres mágicas localizadas em São Petersburgo. Estes eram tão sutis que as pessoas comuns não conseguiam detectá-los. No topo da cidade santa, os magos de maior prestígio de Zenith rapidamente se comunicaram e depois se aquietaram. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 254. Você quer duelar? A vida é como um show, todo mundo quer ter o melhor desempenho. Quando o ato terminar, apenas o melhor artista será recompensado. Vinho, cálice de ouro, leque de ouro, manto de ouro. Uma figura estava escondida nas nuvens escuras. Era o número 1 dos poetas viajantes de Zenith Met Razi. Como se estivesse exibindo suas habilidades de poesia, ele disse aquelas palavras em voz alta enquanto bebia o delicioso vinho. Havia uma figura magra que estava em pé no ar ao lado de Met Razi. O homem estava vestindo uma túnica marrom, e ele estava olhando para a batalha abaixo dele em silêncio. Esse pequeno rapaz. Ha, interessante. Esse cara da máscara é o rei de Chambord. E a sensação é realmente diferente, e o estilo de batalha também é diferente. Instantaneamente lançando feitiços, não realmente, mas similares. Interessante, eu não encontrei algo estranho assim há tanto tempo. Cara velho, você pode dizer alguma coisa. Mesmo se você não quiser me ouvir, você pode pelo menos me informar. Met Razi disse isso intencionalmente. A figura magra se virou e olhou para ele. Quando aquela pessoa no palácio ficará curada? Met Razi tomou um gole e continuou tentando encontrar um bom tópico. Não tenho certeza. Mesmo. Você não sabe também. Sim. Ei, nós voltamos. Você não pode responder de uma forma que nos faz sentir como estranhos. Está bem. Hehehe, parece que ele tem mais alguns segredos. Ele tem um mago como este sob suas asas. Ou ele é o mago. Que mago aterrorizante. Ele é capaz de lançar bolas de fogo que é igual ao ataque de um guerreiro de 6 estrelas. Com isso, ele provavelmente já é um mago de 6 estrelas. No sexto andar, Paris estava em frente a uma janela e murmurou com um leve sorriso no rosto. Atrás dela, havia uma mesa. Havia vinhos na mesa e havia um homem sentado ao lado. Este homem estava vestindo uma roupa muito normal, mas ele parecia magnífico. O longo cabelo preto amarrado com uma faixa vermelha tremulava ao vento. Sua pele era lisa e branca, seu nariz era muito bem formado, seus olhos eram brilhantes, e suas sobrancelhas eram afiadas e valentes, com todo o adjetivo de beleza do mundo. Eles descreviam apenas 0,01% de sua beleza. Ele estendeu a mão e agarrou levemente uma taça de vinho. A taça de vinho continha o vinho de primeira linha, o aroma do vinho tornava a sala um pouco devaneadora. No entanto, esse vinho não era para um humano. Era para um cachorro.
Um cachorrinho que perdeu as duas patas traseiras descansava nos braços desse homem bonito. Ele lambeu o vinho da taça enquanto olhava para seu dono com pouca frequência enquanto gritava de excitação. Este cão não era uma espécie rara. Se fosse na rua, as pessoas escolheriam cachorros vadios porque os cães vadios seriam mais bonitos. Ei, desacelere, sem pressa. O jovem bonito acariciou o cachorro enquanto sorria. Parecia que ele estava conversando com um velho amigo. Atrás do jovem, Granelo estava parado em uma armadura de metal. Seu corpo era reto como uma lança, e ele estava olhando ao redor com seus guardas. Sua mão não deixou o cabo de sua espada. Exceto por Granelo, havia outra pessoa que estava de pé como uma lança. No entanto, aquele homem estava parado ao lado de Paris. Sua armadura dourada não parecia muito chique nele, uma vez que uma leve pressão vinha dele com pouca frequência. Era Chris Sutton, o 10º cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Ele estava olhando para Paris como se ela fosse a única pessoa na sala. Cuidado, amor. As emoções que um homem teria em relação à mulher que ele amava estavam todas nos olhos de Sutton. Ei, Chris. Você não pode olhar para Paris um pouco diferente. É muito nauseante. Oka e eu estamos prestes a vomitar. O homem bonito que estava brincando com o cão deficiente de repente riu. Ele era muito casual. O cachorro que perdeu duas pernas era chamado Oka. O nome do homem também era Oka. Oka Domingues. O segundo príncipe de Zenith, que era realmente influente no império logo após o imperador Yasin. Oh. Ok. Sutton se virou e bloqueou a visão de Domingues usando sua capa. Dessa forma, o príncipe e o cachorro não conseguiam mais ver suas expressões. Essa cena deixou Domingues sem palavras. Ele bateu a testa em derrota. Oka, você não vai vir aqui e ver como nosso amigo está brigando. É realmente interessante. Paris, que estava de pé junto à janela, acenou para Domingues. Sua atitude era tão fria que parecia que ela estava conversando com um amigo em vez de um príncipe do império. Toda essa batalha é apenas chata. Você pode se divertir. Estou cansado e vou tirar uma soneca. Deixe-me saber quando tudo acabar. Depois de dizer isso, Domingues descansou os braços e a cabeça na mesa. Ele não se importava com a imagem dele. Realmente, eu sou um príncipe, e eu deveria estar dormindo com todos os tipos de beldades no meu palácio. Agora eu estou aqui para assistir uma batalha, chato. Ele murmurou. No entanto, desde que ele era tão bonito, sua posição de dormir casual era muito atraente também. Em seus braços, o cachorrinho oco estava bêbado do vinho. Fechava seus grandes olhos e parecia um alcoólatra. Nos ruídos altos da batalha, o príncipe e seu cachorro realmente adormeceram. Seu covarde! Lixo! Se você tem a honra de um mago, pare e duele comigo. O líder da Blind Edge estava tão louco que ia vomitar sangue. Ele estava perseguindo esse mago com a máscara misteriosa, mas o mago mudou completamente sua visão da profissão de mago. Seu oponente era astuto como uma raposa. O mago não estava planejando lutar com ele. Em vez disso, o mago corria pelos prédios que estavam em chamas. Ele era super rápido, e ele era capaz de lançar bolas de fogo para matar os magos de Blind Edge que estavam tentando lançar feitiços de água para apagar o fogo ou incendiar mais edifícios em chamas. O mais chocante foi que, seja lá o que ele pisasse, o fogo começaria a crescer. Logo, toda a sede estava cheia de chamas. Não adiantava. Essas chamas mágicas eram difíceis de apagar. Gradualmente, os mercenários da Blind Edge começaram a recuar quando as chamas ficaram maiores à medida que o vento adicionava oxigênio a elas. Todos, formem grupos e protejam os edifícios mais importantes. Todos os magos elementares da água apaguem o fogo. O rugido do líder da Blind Edge ressoou no céu. Fique parado por mais alguns minutos, os soldados imperiais estarão aqui em breve. Você pare! Você manchou a honra de todos os magos. Seu covarde!
O líder gritou enquanto continuava a perseguir Fei, que estava piorando o caos. Deixar um mago de 6 estrelas lançar feitiços livremente na sede era como um suicídio. Havia apenas alguns magos de 6 estrelas em São Petersburgo, e todos eles eram famosos e prestigiados. O Blandied tentou arduamente ficar do lado bom dando presentes a eles. Embora eles não conseguiram construir um relacionamento forte, não havia hostilidade entre eles. Além disso, esses magos valorizavam sua imagem e não faziam o que esse mago estava fazendo. Este mago na frente dele era mais como um ladrão. Quem é esse demônio que pode instantaneamente lançar feitiços? Poderia ser. A pior pessoa possível apareceu na cabeça do líder e sua expressão ficou fria. Neste momento. Você quer duelar comigo? O mago que estava correndo de repente parou em uma estátua de guerreiro, e o fogo sob seus pés incendiou instantaneamente a pedra. O fogo era tão aterrorizante que parecia que poderia queimar qualquer coisa neste mundo em cinzas. Este mago riu, hahaha, ok. Eu lhe darei uma oportunidade. Se você puder segurar este golpe, eu vou sair daqui imediatamente. Quando ele disse isso, a misteriosa máscara em seu rosto ondulou. Um magnífico impulso elementar mágico se moveu para fora deste mago. Como se todas as chamas na área ouvissem o chamado, todas elas queimaram violentamente. Com uma expressão séria, o líder de Blandied concentrou seu poder enquanto esperava o golpe de seu oponente. Ele sabia que o golpe desse mago aterrorizante seria em outro nível, e seus músculos se enrijeceram ao redor de seus ossos. Ele estava tão concentrado que sua energia guerreira, poder espiritual e força física estavam em perfeita harmonia. Ele estava pronto para enfrentar o golpe. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 255. Você só pode morrer como um inseto. Ninguém foi capaz de segurar este golpe. Com uma mão segurando a varinha mágica, Fei desenhou vários símbolos mágicos no ar com a outra mão. A expressão do líder da Blandied ficou ainda mais séria. Ele sentiu um elemento mágico de fogo aterrorizante surgir das chamas por aqui. Algum tipo de força estava sendo convocada. Se você puder enfrentar esse golpe, eu não vou mais chegar a esta parte da cidade. Fei disse com uma voz fria e confiante quando uma esfera vermelha apareceu em torno de seu corpo. O líder estava sentindo ainda mais pressão, ele teve que concentrar sua energia e poder espiritual mais. Este mago com a misteriosa máscara já estava lhe dando pressão suficiente. Este mago tinha um escudo mágico espesso em volta dele quando ele estava lançando feitiços, e era difícil para o líder da Blandied atacar furtivamente. O líder foi colocado em uma situação muito reativa, e tudo o que ele poderia esperar era suportar esse golpe para que o ceifador partisse. Prepare-se, gritou Fei. O líder da Blandied ficou ainda mais focado quando o robe azul que ele usava soltava uma luz azul, foi feito da pele de uma besta demoníaca e era capaz de aumentar a capacidade defensiva de uma pessoa. Tudo o que ele podia fazer agora era esperar pelo ataque mortal de seu oponente. Neste momento, uma ondulação invisível apareceu de repente atrás do líder da Blandied. Uma faca de formato estranho apareceu do nada e perfurou através do escudo protetor energia guerreira do líder em silêncio. Ninguém viu isso chegando. O manto azul que o líder estava usando também foi perfurado, e a faca apunhalou o corpo do líder. Merda! Morra! A atenção do líder estava completamente focada em Fei, e ele não esperava que alguém chegasse tão perto dele em um momento como este. Ele também não esperava que houvesse uma arma que quebrasse facilmente sua energia guerreira e seu hobby de batalha de raposa azul. Quando ele percebeu que algo estava errado, era tarde demais para reagir. Uma faca preta de formas estranhas perfurou seu coração como o toque do ceifador cruel. Essa faca era tão afiada que parecia que rasgaria qualquer coisa. A faca estava na mão de uma pequena figura. Não! O líder da Blandied chorou em desespero.
Desespero. Com seu último suspiro, ele usou toda a energia de guerreiro que ele tinha e atacou o atacante furtivo. Esse movimento piorou a ferida em seu corpo e o sangue jorrou do buraco ensanguentado. A faca de forma estranha foi projetada para fazer a quantidade máxima de dano, e deixou uma ferida devastadora em seu corpo. Tosse. Tosse. Você. Seu trapaceiro. Você. O líder da Blind Edge cambaleou, parecia que ele não podia mais ficar de pé. Trapaceiro? Ha 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 ha, realmente? Isso conta. Fei, que estava de pé na estátua de pedra, avançou e parou a 10 metros de distância do líder. Então, Fei caminhou lentamente em direção ao líder da Blind Edge, deixando um rastro de fogo e disse: "Por que eu sinto que não sou desprezível o suficiente? Com um lixo como você, eu quero usar as 100 penalidades mais cruéis em você. Eu quero te matar mais de 100 vezes. No entanto, você só tem uma vida desprezível. Você quer morrer antes de mim como um guerreiro? Que nojo! Você não vale a pena." Tosse. Você. Quem? Quem é você? O líder da Blind Edge murmurou enquanto a falta de vontade enchia sua mente. Sua visão já estava escurecendo. Se o seu adversário não estivesse na frente do fogo, ele não seria capaz de identificar a figura do seu oponente. Havia várias sombras em seus olhos para o mesmo objeto, e o mundo estava se tornando mais caótico em seus olhos. Antes de morrer, ele queria saber quem o matou. Eu sou. Fei andou até ele e murmurou em seus ouvidos como um velho amigo. Você. São. CH. O líder da Blind Edge abriu os olhos enquanto seus olhos estavam cheios de choque. Desde que você agora sabe quem eu sou, você pode morrer em paz agora. Fei caminhou para o outro lado do líder, puxou a faca que ainda estava em seu corpo enquanto o sangue jorrava, e agarrou a cabeça do líder com a outra mão. Voxos! A faca preta se moveu e o mercenário mortal que aterrorizou a região por muitos anos foi decapitado. Faca sangrenta para a vingança. Ninguém pode sair daqui vivo. Ah ha ha ha! Com a máscara demoníaca, Fei riu sob o céu noturno. Com uma faca do mal em uma de suas mãos e a cabeça do líder da Blind Edge na outra, ele parecia um demônio do inferno parado na frente do fogo. Esta cena aterrorizante misturada com o espesso espírito assassino vindo de Fei, mais de 1000 mercenários da Blind Edge caíram mentalmente. Ah ha ha! Ele matou o líder. Líder morreu! O líder morreu! Acabou. O grupo mercenário Blind Edge está acabado. Diabo! Ele deve ser um demônio do inferno. Vamos fugir, podemos fugir. Uma série de gritos e choros soou do mar de fogo. Os mercenários da Blind Edge perderam a coragem e a vontade de lutar. Com tal ímpeto, eles não conseguiram parar o colapso da Blind Edge. Até agora, a patrulha imperial e os soldados imperiais ainda não haviam aparecido, nem o reforço veio da família Felon. Isso foi o suficiente para mostrar que o Blind Edge tinha ofendido alguém que eles não deveriam ter. Um poder aterrorizante estava tentando destruir esse grupo de mercenários, e até mesmo a família Felon não conseguiu pará-lo. O grupo Blind Edge foi abandonado. Os mercenários começaram a se mexer quando o fogo queimou. Alguns deles ainda tentaram pegar suas economias e tesouros antes de escapar, e alguns deles já tinham como alvo os tesouros da Blind Edge que o grupo acumulou ao longo dos anos. Embora tenha sido um momento crítico, muitos dos mercenários eram tomadores de alto risco, e eles estavam dispostos a apostar para ter a chance de ganhar muito. Sob o líder da Blind Edge, havia 6 principais lutadores. Um deles foi capturado por Fei há vários dias antes. O careca, que foi deixado no pub por Fei, testemunhou tudo. Seu rosto estava completamente pálido enquanto observava o líder que era invencível em sua mente ser morto por Fei e o fogo devorando a sede da Blind Edge. Agora, ele estava com medo, realmente assustado. No entanto, ele não teve a chance de se render. Um cavaleiro do Zodíaco que estava guardando ele cortou a cabeça dele usando um machado e jogou o corpo dele no fogo.
O resto dos 5 principais lutadores tinha seus próprios planos. Alguns deles reuniram seus capangas e tentaram fugir com seus tesouros, e alguns deles morderam os dentes enquanto se dirigiam para o armazém onde muitos dos tesouros da Blind Edge eram mantidos. Alguns deles escolheram se vingar de seu líder. Você matou o líder, e eu vou me vingar por ele. Uma figura saiu do fogo. Suas roupas e armaduras estavam todas iluminadas pelo fogo, e sua pele e músculos estavam obviamente queimados. Este homem estava escondido no fogo por um tempo e queria matar Fei com o ataque surpresa. Esse homem era respeitável. No entanto, sua lealdade foi usada na pessoa errada. Com uma expressão fria, Fei partiu usando a habilidade telequinesis e lançou uma série de bolas de fogo. Depois disso, seu corpo desapareceu. Enquanto este atacante mal se esquivou das bolas de fogo, a faca de forma estranha correu pela garganta dele. Bam! O cadáver caiu no chão. Voxos! Fei jogou a faca para frente e uma figura magra apareceu do nada para pegá-la. Seu desempenho não foi bom. Depois de atingir o alvo, você devia ter fugido imediatamente. Quando você perfurou seu corpo, por que você parou por um segundo? Ele foi capaz de aproveitar a oportunidade para ferir você. E, foi uma sorte que ele foi distraído por mim e já estava ferido. Caso contrário, você teria sido morto, disse Fei devagar. Mestre, eu entendi. Essa figura magra era o primeiro discípulo de Fei Philip Inzaghi. A força de Inzaghi não era alta, mas sua técnica de furtividade natural era muito poderosa. Ele era capaz de viajar pelo espaço de forma silenciosa e invisível. Fei não era capaz de descobri-lo sem tentar intencionalmente. Depois de ser treinado por Fei, Inzaghi tinha um melhor controle desta técnica. Para Inzaghi se tornar um verdadeiro assassino, Fei queria que ele conseguisse experiências reais de batalha. Foi por isso que Fei distraiu o líder da Blind Edge e obteve a oportunidade para Inzaghi aplicar o ataque letal. Claro, a faca que Inzaghi estava usando merecia alguns créditos, era feito de restos de demônio, e essência de pedra negra, e era tão afiado quanto armas de nível divino. Foi por isso que Inzaghi conseguiu atravessar a energia guerreira, do manto e do corpo do líder da Blind Edge. Assassinos são oportunistas. Você tem que lembrar disso. Quando você se tornar o mestre das oportunidades, você será um assassino